A Luísa me mandou uma pergunta assim: como é que o seu filho lida com a sua surdez? E eu amei a pergunta, foi a primeira vez que alguém me perguntou isso e eu tive que pensar. Eu acho que a gente lida de uma maneira muito tranquila aqui em casa e eu dou muita risada porque não são poucas as situações em que ele fica furioso comigo se eu não responder imediatamente para ele ou se ele acha que eu não ouvi alguma coisa que ele falou. Ele fica irado e pergunta para mim: mãe, esse implante não tá funcionando, mãe? E porque ele sabe que eu não tô respondendo de propósito, que às vezes é para irritar ele, para ver se ele para de falar a palavra mãe 75 vezes num looping, assim. E aprende a esperar, né? Porque criança tem que aprender a esperar por uma resposta, não pode ser tudo instantâneo. Mas assim, desde que ele é muito pequenininho, eu falo para ele: a mãe é surda, a mãe usa esse implante aqui, sem o implante, a mãe não consegue te ouvir. Então, se você tá falando comigo, eu não tô te ouvindo, me cutuca, que é porque eu tô sem implante. Então, tem muitas situações que eu acho engraçadíssimas. Por exemplo, se ele acorda pela manhã, antes de mim, vai pro meu quarto e eu tô dormindo ainda, várias vezes ele já me acordou, me cutucando e me entregando o implante. Não teve nem bom dia. É diretamente: toma aqui seu implante, coloca que eu quero falar com você. E ontem a gente estava caminhando na rua e ele me perguntou alguma coisa que eu demorei para responder, porque eu estava pensando na resposta e não sabe esperar. Olha para mim e fala assim: mãe, você não tá de implante, por que você não tá me respondendo? Então eu diria que ele é mal acostumado, porque eu sou uma surda que ouve com implante coclear e quando tá com eles ouve muito bem, obrigada. Então na cabeça dele eu acho que ele fica meio confuso, assim: como que a minha mãe é surda se tudo que eu falo ela entende? E ele não tem paciência por isso. Então nos breves momentos em que eu tô sem o meu implante coclear, ele dá uma bugada e ele quer que a comunicação seja rápida, instantânea, enfim. E às vezes eu vejo que ele pega meu celular e vai fazer uns vídeos ele mesmo e eu dou risada também. Teve um que ele fez que ele tava com os fones de ouvido do pai dele. E aí ele explica no vídeo assim: ai, olha só, eu tô com isso aqui, mas eu não sou surdo, tá? Minha mãe que é surda, eu não sou, isso aqui é só um fone de ouvido. Fica se explicando. O que eu acho que é a melhor parte da gente falar abertamente, sem frescura, desde que ele é pequenininho, a respeito disso, é que, por exemplo, ele tem zero questões com qualquer outra criança com deficiência. Há pouco tempo a gente foi numa pracinha perto de casa e eu pisquei e ele virou melhor amigo de uma menina com cadeira de rodas. Eles estavam apostando corrida, fazendo horrores na pracinha. E ele, todo orgulhoso, assim, falando dela, em nenhum momento falou sobre a cadeira de rodas. É uma naturalidade, uma coisa assim, ele só enxerga a pessoa, ele não enxerga a deficiência. Da mesma forma, colega de escola que tem deficiência, ele fala assim, ele nunca, jamais citou a questão da deficiência, ele fala só sobre a pessoa. Inclusive, a primeira vez que ele falou para mim: mãe, estou apaixonado por alguém, era uma menina da escola dele que tem uma deficiência física. Então, assim, é muito natural, é muito tranquilo. E eu diria que o melhor conselho que eu posso dar para quem tem uma deficiência e tem filhos pequenos é trazer esse assunto à tona o tempo todo, não de uma forma pesada, cheia de regras, ou que a criança vê que aquilo te machuca, te causa dor. Mas assim, as crianças têm que saber responder as perguntas que fazem para elas. As crianças em algum momento vão se deparar com pessoas fazendo comentários que elas nunca pararam para pensar. E vai que um dia alguém fala com ele de uma maneira sobre mim, pejorativa, ele vai ficar... Ele precisa saber que isso existe. A gente tem que dar real para as crianças, porque o que importa para qualquer pai ou qualquer mãe é que o seu filho tenha a capacidade de sobreviver lá fora, porque o mundo é bem cruel e a gente sabe disso. Mas é isso, lida de uma maneira tranquila, a gente nunca teve nenhuma intercorrência grave por causa disso, pelo contrário. Quando o pai dele viaja e ele dorme no meu quarto, eu acho engraçado que eu percebo que ele fica um pouco ansioso e me pergunta antes de dormir: mas mãe, se acontecer alguma coisa tu não vai ouvir?
E aí eu brinco com ele, não, mas aí tu me cutuca que eu acordo. E aí ele fica mais nervoso, porque ele dorme igual uma pedra, não tem o que faça a criança acordar. E aí ele sabe que ele não vai ouvir, que podem arrombar a porta aqui, que não vai ser ele a pessoa que vai ouvir, vai me cutucar para eu tomar uma providência. Então eu acho que ele fica mais nervoso com ele mesmo, porque ele sabe que o sono dele é muito, muito pesado. E outra coisa que acontece muito aqui é que eu não deixo ele usar fone de ouvido. O Luciano até briga comigo por causa disso, mas eu falo, cara, não quero. Eu não vou expor essa criança a nenhum risco desnecessário, não me importa qual é o fone de ouvido, se tem cancelamento de ruído, se tem limite de som, não precisa disso com 6 anos de idade. Na minha época, nenhuma criança de 6 anos precisava de um fone de ouvido, não acho que meu filho precise. Aí ele fica nessa assim, mas mãe, eu queria tanto, e eu falo, não, isso vai estragar teu ouvido, não quero que use. Eu acho que quando ele fizer 15 anos, eu vou dar para ele de presente um ótimo fone de ouvido.